Olá pessoas, tudo em paz por aí? Vamos resolver esse problema aqui, relaciona força elétrica com força magnética, no campo magnético, campo elétrico, tá? E o problema, o simulador mostra uma fonte, né, de emissão de partículas, tá? Em que essas partículas atravessam essa placa paralela, tá? Essas placas paralelas. Algumas dessas partículas são atraídas pela placa positiva, outras pela placa negativa. As partículas que saem daqui possuem massas diferentes, tá? E aí as que conseguem atravessar, elas entram nesse campo magnético aqui e atingem o anteparo em duas posições distintas aqui, tá? Essa distância que está aqui, ó, é a distância do ponto em que atinge até aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Para essas cargas que atingirem o anteparo passarem por aqui, eles vão obter uma velocidade nesse ponto aqui, ó, tá? Eles vão atingir com uma determinada velocidade nesse ponto aqui. Então, se a gente determinar a velocidade nesse ponto aqui, a gente usa a expressão da trajetória de uma partícula imersa num campo magnético e determina a massa de cada uma dessas partículas aqui. Então, eu preciso achar a velocidade aqui. A velocidade aqui vai estar relacionada com a força elétrica e a força magnética que vão estar sendo é, que vão estar influenciando, tá, na trajetória da partícula, tá? Quando a força elétrica tiver o mesmo valor da força magnética, então a trajetória da partícula, tá, é uma linha reta, tá? Então, força, trajetória, velocidade, campo magnético aqui entrando, tá bom? Força num sentido, campo elétrico atuando, força no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Então, ó, a força devido às placas, a força elétrica devido às placas está no sentido para baixo. A força magnética devido ao campo magnético e à velocidade da partícula está para cima. Então, quando essas duas forças forem iguais, a trajetória da partícula é retilínea. E aí consegue sair da ação desses dois campos aqui, né, elétrico e magnético, e vai depois estar só sob a ação do campo magnético desse setor aqui. Tá bom? Então vamos calcular lá a velocidade aqui nesse ponto aqui. Eu vou chamar o campo magnético desse ponto aqui de campo A e o campo magnético aqui de B. Tá ok? Então vamos lá resolver esse problema. Bom, primeiro, eu sei que a força elétrica é carga vezes campo elétrico, ok? E eu sei que o campo elétrico, tá, é uma relação de distância vezes campo, tá? É tensão igual a distância vezes o campo, tá bom? O campo elétrico, então, está relacionado com essa tensão e com essa distância entre as placas. Então, eu vou substituir o valor do campo elétrico dessa expressão nessa expressão. Então, a força elétrica vai ser a carga potencial dividido pela distância. Tudo bem? Bom, então aqui eu já tenho essa relação aqui, ó, de força elétrica, tá? Essa força elétrica vai ser igual à força magnética.
A força magnética é dado por QVB. Então, como elas são iguais, eu vou igualar esses dois fatores aqui, ó. Tá? Então, QV sobre D, QVB. Como eu quero a velocidade, então a velocidade vai ser a tensão dividido pela distância vezes o campo. Qual campo? Campo A. Tá bom? Tudo bem? Então tá aí, ó, campo A, tá? Agora o que eu vou determinar essa velocidade aqui, ó. Então, tanto para um quanto para outro, vou ter a mesma velocidade. Agora, eu vou usar, quando a partícula sai daquele campo e vai atingir o anteparo lá, né, quando ele faz esse movimento circular, eu tenho que a trajetória desse movimento circular de uma partícula imersa em um campo magnéticos é mv sobre QB. Então, o raio 1 da mais leve vai ser a massa 1 vezes a velocidade dividido pela carga campo B. Tá? E o 2? Similar. M2 V Q campo B. Tá? Como eu quero a massa, então aqui eu vou ter massa, vai ser Q B R1 dividido por V. M2 igualzinho Q B sobre V vezes R2. Mas quem quer ver é essa relação aqui, ó. Então, M1 Q B sobre V BA R1. Escrevendo melhor, mantém o primeiro e inverte o segundo, tá? Então vou ter Q D BA B dividido por V vezes R1. E M2 vai ser igual Q BA B V R2. Só que quem é R2? R2 não é o raio da trajetória? O raio da trajetória é metade dessa distância aqui, ó. Tá bom? Então, para massa menor, distância sobre 2. Então, essa distância aqui vai ser o R... Não, desculpa, SR aqui vai ser a distância sobre 2, tá? Outra distância, hein? Aqui é a distância entre as placas, tá bom? Então, vou reescrever Q, D, BA, BB dividido por V, D1 sobre 2. E aqui vai ser a mesma coisa. EBA, B sobre V, D2 sobre 2. Observa que todos os valores aqui, ó, são valores fornecidos, tá? Nesse simulador aqui, tá? Então, vamos fazer as contas, tá? Então, ó, só que, vamos lá. Observa a carga, não é a carga elétrica? A carga elétrica de cada um deles aqui é 2 vezes a carga do elétron.
Tá bom? Por quê? Porque é um íon mais 2 aqui. Então, é a carga 2 vezes a carga do elétron. Então, aqui no lugar de Q e Q, eu vou substituir 2 vezes a carga do elétron. Então, D, BAB, D1 sobre 2. E R2, 2E, D, BA, B sobre V, D2 sobre 2. Tá bom? Na verdade aqui é massa, né? Tá? A massa, aqui é massa. Massa 1, massa 2. Então vamos lá fazer a conta, tá? Vamos pegar o décimos lá, ó, e usar essa expressão aqui, ó, 2 vezes a carga do elétron, distância entre as placas, campo A, campo B, dividido por V, D1 sobre 2. Tá bom? Então vamos lá. Então, 2 vezes a carga do elétron, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 vezes. Agora é distância entre as placas. Distância entre as placas, 30 milímetros. Vezes 30 vezes 10 elevado a menos 3 vezes BA 8,7. 8,7 vezes 10 elevado a menos 3. Está em milha, eu preciso passar para Tesla. Vezes o campo magnético do B, 809,9 vezes 10 elevado a menos 3, tá ok? Tudo isso dividido por V. Então, ó, tudo isso dividido 2253. 223,52. Tá bom? Agora multiplicar a distância por 2. Tá? Então vamos lá. Então, vezes 350,338 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Tá aqui, ó. Esse é a massa de uma dos isótopos lá que ele quer. Tá? Agora vamos fazer de novo, só que para outra distância, tá? Para essa aqui, ó, 361. Então vou deletar aqui, ó, 361,520. Ok? Enter. Tá aqui, ó. Então essas são as massas, tá? Que eu estou procurando, a massa de cada um dos isótopos. Então, deixa eu anotar lá. 5,308. Então, aqui, 5,308 vezes 10 a menos 26 quilogramas. E a outra, 5,477. 5,477 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Mas se a gente vê lá a resposta, ele pede a resposta em unidades de massa atômica. Ele não pede em quilograma, tá? Ele pede em unidade de massa atômica. E como que é isso aqui? Eu sei que uma massa atômica, uma unidade de massa atômica, corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá, ó. 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas.
x1, que é o que eu quero, tem 5,308 vezes 10 a menos 26. Então, o x vai ser 5,308 vezes 10 a menos 26 dividido por 1,66 vezes 10 a menos 27. E a massa do isótopo 2? Mesma coisa, só que vai ser 5,477 10 a menos 26 dividido por 1,66 vezes 10 a menos 27. Então vou lá agora fazer esses cálculos aí, tá? Então deixa eu pegar o décimos aqui, ó. E vamos lá. Vai ser, primeiro, deixa eu pôr aqui dividido. Esse aqui dividido por 1,66 vezes 10 elevado a menos 27. E o outro vai ser esse aqui, deixa eu copiar, só que vai ser esse valor aqui, ó. Tá? Então, uma massa é 31,974, tá? Então aqui 31,974 unidades de massa atômica e o outro 32,995 unidades de massa atômica. E aí eu vou lá e insiro esses valores aqui, ó. Tá? Então 31,974, 31,974 e o outro é 32, né? Desculpa. 32, deixa eu ver, deixa eu confirmar. 32,995. 32,995. Tá bom? Então, feito esses cálculos, submit e tá aqui, ó, cálculos corretos. Tá ok? Beleza, pessoas? Até mais então, hein?